Record. Bom dia a todos. Hoje é sábado, 13 de novembro, 10 horas e 14 minutos. Estamos no último dia do Conexões 2021, a nova era da complexidade. E neste horário, neste primeiro painel, nesta primeira atividade do dia, nós teremos uma palestra magna dentro desse painel sobre altas habilidades. Gostaríamos de destacar que esse Conexões 2021 é organizado e realizado pelo Instituto Alfa Lumen, ONG de Impacto Social de São José dos Campos, com apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgolim, do Combrasde, Conselho Brasileiro para a Superdotação, e da Stone, grande parceira do Instituto Alfa Lumen. Gostaríamos de convidar a professora Débora Diniz, que fará a mediação e apresentará a nossa convidada especial, diretora Nuricel Villalonga Aguilera. Muito bom dia a todos e todas. Vou iniciar, então, aqui a apresentação com a mini bio da Nuricel Villalonga Aguilera. Nuricel Villalonga Aguilera é física e astrônoma. Atuou como team leader de equipes internacionais em Olimpíadas Científicas em países como Rússia, Suécia, Ucrânia e China. Fundou a ONG Escola Aberta, voltada à divulgação das ciências nas escolas públicas, que deu origem ao Instituto Alfa Lumen. É membro da ABCyber, Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura, membro da SAB, Sociedade Astrônoma Brasileira, membro da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e membro da OBA, Comissão para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Também é membro da comissão do projeto de implementação do Centro de Ciências e Tecnologia em São José dos Campos. Passo a palavra, então, para a fundadora do Instituto Alfa Lumen, Nuricel. Bom dia a todos, né? Madrugando aqui num sábado. É um prazer, obrigada a quem está aqui para acompanhar essa nossa colocação, né? Essa nossa reflexão sobre altas habilidades. Bom dia, Débora, bom dia, Marcos. E vamos conversar hoje, já falamos bastante sobre altas habilidades, tivemos alguns painéis excepcionais, incríveis, de pesquisadores maravilhosos, e eu vou tentar trazer aqui um outro olhar, um outro viés, e espero que vocês, que seja bem produtivo, que vocês gostem, que possa contribuir com esse tema. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, vamos lá. Está aparecendo, Marcos? Está perfeito, Nuri. Perfeito. Então, gente, eu trago a seguinte questão. Bom, eu tenho altas habilidades. Onde é que eu me encaixo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o olhar de quem tem altas habilidades, como é que ele se percebe, como é que ele lida, como é que ele trabalha essa questão. Então, vamos lá. As características pessoais dos superdotados variam muito, a gente sabe disso, mas tem alguns traços que são comuns a todos, né? Então, rapidez e facilidade para aprender. A curva de aprendizagem do superdotado ela é muito rápida, é capaz de abstrair, fazer associações, tem hipersensibilidade, né, a críticas, hipersensibilidade, criatividade, né? Então, muitas vezes ele faz as coisas de uma forma diferente, capacidade de analisar e resolver problemas, é focado para a solução de problemas, curiosidade e senso crítico, às vezes exagerado, né?
Quem convive sabe que, às vezes, é difícil lidar com essa questão da criticidade característica de quem tem altas habilidades. Extremamente curioso. Tem independência de pensamento, né? Não adianta você querer aprisionar, você querer direcionar ele a alguém que eu costumo chamar de espírito inquieto, né? Tem senso de humor apurado e, às vezes, ácido, né? Às vezes, sem perceber o quanto ele pode, com aquele senso de humor, machucar o outro. Ele se aborrece com a rotina, não tem paciência com a rotina, porque gosta de coisas criativas, inovadoras, gosta do novo. Ele presta muito investimento nas atividades de interesse e, às vezes, se descuida das outras. Então, ele se foca naquilo que o apaixona naquele momento. Muitas vezes, ele tem um bom relacionamento social e liderança, para alguns perfis de altas habilidades, não todos. E tem uma habilidade excepcional, às vezes, para o esporte, artes, informática, outros talentos. Então, alguns desses superdotados vão ter habilidades específicas em diferentes áreas. Agora, como é que o superdotado se relaciona com a sua cognição e com a sua emoção? Como é que ele trabalha essa questão? Vamos olhar de dentro para fora agora. Não quem observa, mas como ele se sente. E aí, eu trago esse eu vou falar um pouquinho da minha vivência de criança. Vocês estão vendo aí uma enciclopédia Barça, quem é mais jovem não sabe o que é isso, mas na minha infância e adolescência, nós não tínhamos internet, então Barça, né, que era uma grande enciclopédia, livros, tudo isso me absorvia. Então, eu era uma criança fora da curva, né, um ponto fora da curva, e por que eu estou dizendo isso? Porque, para aquele que tem algum tipo de superdotação, se não tiver o entorno preparado para entender, é bem solitário. Porque a criança, ela se interessa por coisas que os outros da faixa etária deles não se interessam, ele quer conversar com adulto de igual para igual, ele tem uma lógica mais madura, gosta de conviver com pessoas um pouco mais velhas e muitas vezes esses adultos entendem, você é criança, você, bobagem, não pense nisso, só que pensa, só que essa criança, esse adolescente pensa, e não adianta você dizer que não pensa. Então, eu quero ler aí dos primórdios um texto que eu escrevi quando eu tinha 15 anos, para dar uma ideia de como é que é a sensação de alguém que não se encaixa, que não tem uma conexão especificamente adequada na escola, ou com seus colegas, ou muitas vezes com a família. Então, hoje nós vamos dar voz a vários desses jovens com altas habilidades para entender como é que ele se sente, como é que ele e o que o faz poder entender o seu lugar no mundo. Então, eu queria compartilhar com vocês primeiro esse texto, prometo que é rapidinho, que diz o seguinte: o mundo gira ao contrário e o ar mais oxigenado atinge cada célula do meu corpo. Uma energia sutil, ao fluir tênue, oscila dentro do que seria meu peito. Meu ser, assim como o mundo, vibra e range porque está no contrafluxo de todas as coisas. Acima, muito alto, minha mente vê tudo, mas o custo é a distância. Os sons emitidos confundem pelos ecos que reverberam da alma. Sento-me cansada. Observo o eremita na montanha ao lado e sonho uma breve jornada. Enquanto me perdi em sonhos, o garoto ergueu-se, sacudiu a poeira e seguiu seu caminho. Cedendo à realidade, me levanto, reverencio a montanha vazia e, com uma estranha sensação de que perdi algo que nunca tive, ponho-me a caminhar rumo ao vale. Aquele estranho, o tempo todo, sonhar apenas com o mar. Quem dera a brisa não houvesse apagado seus rastros. Hoje, talvez eu sonhasse menos e vivesse mais. Hoje,
talvez ele deixasse de caminhar inexorável e obstinadamente à frente e me observasse ali, na montanha a seu lado, sonhando uma forma de me aproximar. Bom, eu era extremamente jovem quando escrevi isso, e dá para sentir que já naquela época, esse distanciamento e essa inabilidade de aproximação, de compreensão do outro, já se fazia presente. E foram anos para lidar com essa questão e para descobrir o que efetivamente me fazia diferente. Né? E nós vamos ver, ao longo dessa conversa, desse bate-papo, um pouco do que efetivamente acaba fazendo com que crianças de altas habilidades tenham uma dificuldade, às vezes, de se ajustar o cognitivo com o afetivo, o emocional. A gente chama de dessincronia, é um desenvolvimento assíncrono. É uma capacidade cognitiva se desalinha com o desenvolvimento emocional afetivo. A capacidade cognitiva ela sai na frente e a maturidade, o trabalho emocional, ele fica desalinhado. Isso amplia a intensidade e cria experiências internas que vão ser diferentes do que a maior parte das crianças, os jovens da idade dele, tem. Isso pode acontecer em função de aspectos internos, então, internamente, há essa sensação, há essa percepção, há essas angústias, e pode ser externo, resultante da relação do superdotado com o seu meio ambiente, com a sua família, com a sua escola. Então, essa dessincronia traz experiências que são bastante dramaticamente diferentes do habitual, por causa dessa consciência expandida e desse desalinhamento que faz com que ele perceba coisas, que ele se dê conta de coisas, que ele seja precoce nas percepções, sem ter a parte emocional ajustada para dar conta daquilo, que ele não tem. Então, é muito comum você ver jovens crianças com altas habilidades ou superdotação com angústias muito precoces, porque o cognitivo, ele percebe, ele interage de uma forma muito mais intensa e o emocional não está preparado, não está com a maturidade necessária para viabilizar aquelas percepções. E aí, gente, a criança superdotada não se encaixa nas expectativas culturais de uma criança da sua idade. Então, você vai ver que muitas vezes ele diz, bom, onde estão meus pares? Com quem eu vou conversar ou com quem eu vou interagir ou compartilhar os meus interesses? Né? Então, eu tenho aqui um exemplo de um jovenzinho, chegou à UFA com 8 anos, e que é uma alta habilidade em música. E observando, você vê nitidamente que ele tem atitudes, posturas, sem deixar de ser criança, sem deixar de ter o que é característico de uma criança, mas, ao mesmo tempo, ele tem interesses, ele tem atitudes e ele tem pensamentos e sensações que diferem das crianças da sua idade. Então, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre este jovenzinho, para vocês verem, sentirem a força ou a energia, ou a diferença dele em relação a uma criança com 8 anos, usualmente, né?
esses jovens e crianças com altas habilidades, e mesmo adultos com altas habilidades, eles precisam ter seus pares, eles precisam interagir com pessoas que possam navegar na mesma sintonia para poder interagir bem com o mundo, né? Ele tem que ter aquele momento onde ele consegue fazer essa interação e depois se ajustar com a sociedade como um todo. Aqui, falta de ajuste entre a criança superdotada e o currículo escolar, voltado para crianças. Sim, o currículo escolar, gente, é voltado para crianças que têm uma curva de aprendizagem normal. Quando essa criança chega numa escola e não tem atendido o seu ritmo, a sua velocidade, existe um degrau aí que não é resolvido e essa criança, esse jovem, não se sente atendida e não se sente conectada a essa escola. Aqui nós temos um grupo de jovens de altas habilidades falando sobre a percepção deles em relação a isso. E hoje nós vamos conversar muito sobre qual é a percepção interior de quem tem altas habilidades, né? Essa é uma desincronia externa, ou seja, que vem esse desalinhamento que vem de fora para dentro, não porque ele tem essas percepções, mas porque o externo, o ambiente, não se ajusta ao ritmo e à forma dele ser. Escolas antigas, privadas, públicas, não são exatamente lugares de ensino, mas são fábricas de fazer alunos. Você tem esse conteúdo, eles empurram em você, se você não pegou, tanto faz, se sim, ok, você passa. E aqui no Alfa não é uma caixinha, é um... Não sei nem dar o nome. Fora da caixinha, se dentro da caixa não tem como. Não é Alfa, eu estou no Alfa faz 4 anos já. E se eu saísse daqui, eu acho que não conseguiria funcionar. Uma vez que você vai, não tem mais volta. Aqui vocês conseguem ver como funciona uma sala. A gente tem 2 louças, uma que geralmente para ser da aula e outra que geralmente é para alunos se organizarem. Todo mundo estuda em grupo. Tanto que numa mesa, às vezes, vamos supor, tem eu, que mando bem em matemática, às vezes tem um amigo meu que não entende. Então, na própria aula, se o professor vai passando a matéria e ele não entende, às vezes tem uns 5 que entendeu. Se o professor vai passar de 1 em 1 para explicar, às vezes demora muito. Então, por isso a gente usa os alunos mesmos para explicar a própria matéria, que os outros não entendem. Então, eu vou, ajudo o meu colega. E também em relação à prova. Quando a gente entra no Alfa, praticamente tem que ter o nosso contrato de confiança. Então, não tem por que eu estar fazendo a minha prova e querer colar dos outros, sendo que é uma coisa que eu preciso para mim, para eu passar no vestibular, para eu ter o conhecimento para a minha vida. Então, perceber que o Alfa é uma escola que a gente quebra todas as barreiras que, tentam impor a gente. Então, super sinal. A gente não tem sinal na escola. Não é aquela hierarquia de que você não pode olhar para o professor porque ele é super superior a você. Não é isso, é o respeito que você tem pelo conhecimento que ele está passando para você. Isso acontece também não só com os professores, mas também com a diretora, que ela é astrofísica e já aconteceu da nossa sala estar com bastante dificuldade em física, e ela vinha dar uma aula para a gente, explicar tudo sobre dilatação que tinha gente com déficit. E foi muito bom, todo mundo conseguiu se nivelar. Legal, gente. Vocês veem que para esse tipo de perfil de altas habilidades, rótulos não significam, hierarquias não significam, é necessário viabilizar autonomia, liberdade com responsabilidade. Mas o tipo de respeito, ele não é feito por rótulos ou por verticalidade. O tipo de respeito é pela conquista, porque você conquista esse carinho, esse respeito. Então, esse tipo de criança, ela tem que ter esse olhar específico para ser entendida, para que o meio ambiente possa se conectar à própria estrutura mental, à própria estrutura emocional que essa criança traz. Continuando, aqui a gente vai falar um pouquinho dessas características que eu estou destacando mais, que são a interação emocional, a interação social, a interação relacional dessas crianças com o seu meio, com os seus pares e consigo mesmo. Então, uma das características é a sensibilidade em comum
as expectativas e sentimentos dos outros. Isso, às vezes, traz problemas, porque é uma vulnerabilidade acentuada às críticas feitas pelos outros. Essa criança tem uma dificuldade em trabalhar com críticas, às vezes, até porque ele é muito autocrítico, ele se cobra muito. Então, às vezes, com a crítica alheia, sobrepõe a sua própria criticidade e faz com que isso pese, né? Tem um alto nível uma necessidade de sucesso e reconhecimento para tentar atender as expectativas dos outros. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando você lida com alguém com altas habilidades, diz, nossa, né? Não exponha como se fosse um zoológico, um espécime raro, assim, que, olha só meu filho, né? Olha como ele faz, né, contas, porque ele vai se obrigar a acertar sempre. Isso é pernicioso, né? Porque o erro faz parte da aprendizagem. Muitas vezes tem um agudo senso de humor, como a gente comentou, e às vezes é um humor para atacar criticamente o outro. Como tem uma capacidade argumentativa, muitas vezes apurada, então, como a parte emocional ainda não está bem estruturada, ainda não entende, ainda não vê o outro, ainda não consegue ter essa empatia, muitas vezes ele acaba machucando o outro, né? Por falta ainda dessa maturidade de entender o dano que ele pode causar com esse ataque crítico. Então, há formas de orientar essa garotada, no caso da sensibilidade, então aprender a entender os sentimentos e conhecer a expectativa dos outros. Então, dissociar o que é o meu caminho e o que são a expectativa dos outros. E não se pautar pela expectativa alheia, mas descobrir sua própria trajetória, sua própria trilha. Então, ajudá-lo a se descobrir no seu próprio caminho, isso é importante para que ele suplante essa conexão, essa necessidade de atender aos anseios, às expectativas do seu entorno. No caso do senso de humor agudo e muitas vezes crítico, muitas vezes feroz, é importante aprender como os comportamentos afetam o sentimento dos outros, né? Como é que a tua ação, a tua crítica afeta a emocionalidade do outro. Então, trabalhar essa criança para que ela adquira empatia e consiga se posicionar no lugar do outro, para que ele vá entendendo e administrando bem a sua competência, a sua capacidade, pelo bem do outro, né? E não inadvertidamente atacando. Outra característica é a autoconsciência elevada, acompanhada de sentimentos que percebe que é diferente. Perdão. Então, muitas vezes isso gera um problema que é o isolamento, né? No texto você viu que eu, com 15 anos, tinha essa percepção, esse isolamento, eu sou diferente, nem sempre compreendido, nem sempre consigo conexão com o meu entorno, e resultando em ser percebido como distante, o que faz, às vezes, se sentir rejeitado, né? Não sou parte do grupo. Percebe a diferença como um atributo negativo, às vezes. Às vezes a criança quer se encaixar, quer abrir mão de quem é para se encaixar na normalidade. E o resultado, às vezes, é baixa autoestima e inibição do crescimento emocional e social. Então, é importante trabalhar essas questões, e aqui nós vamos ver um pouco o resultado de um trabalho direcionado dessa autoconsciência, desse sentimento de ser diferente como um caminho positivo, onde ele pode canalizar essa diferença de uma forma a construir soluções para si e para o mundo. Então, aqui vou colocar um jovem de altas habilidades, hoje está fazendo Unicamp, foi medalhista em muitas Olimpíadas, e é um jovem que era muito direcionado para exatas, com uma série de dificuldades características de altas habilidades, e aqui ele expõe, depois de 3 anos de trabalho, o que mudou para ele, né?
como é que ele aprendeu a evidenciar de forma assertiva suas necessidades, sentimentos, sem defesa, né? De forma aberta e sabendo compartilhar afetos com outros, de forma esclarecida e equilibrada. Vamos lá. Minha experiência no Alfa foi uma coisa única. Nesses 3 anos que eu passei aqui, eu me encontrei como pessoa, como eu me encontro todos os dias. Eu encontrei amores, amigos, e eu acho que a coisa mais importante que esse ambiente tem a oferecer para as pessoas é empatia. São as novas experiências, as pluralidades de todas as ideias, todos os campos possíveis de exploração, física, matemática, química, geografia, relações internacionais, toda a parte acadêmica e a parte humana. Aqui eu me descobri e eu sei que muitas outras pessoas se descobrem em todos os âmbitos. O Alfa, ele não é só um lugar acadêmico, como ele é um lugar de afetos. E aqui eu aprendi a me relacionar. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Eu nunca tive tanto amigo. Porque não é só as pessoas que você conhece que são seus amigos. Todas as pessoas aqui, elas trazem uma certa acessibilidade de afeto. Porque o Alfa, sim, todas as pessoas têm um certo afeto pelos valores que essa instituição carrega. Aqui eu aprendi a ser empático. Eu aprendi que tem pessoas que não têm as mesmas oportunidades que eu. E, a partir disso, eu quero mudar o mundo. Então, eu nunca liguei para isso. E hoje é algo que não falta na minha vida. É um pensamento constante. Aqui, a percepção de que o seu potencial, que a sua habilidade é uma solução para você e para os outros, e que você tem espaço no mundo e lugar no mundo para canalizar essa competência e esse potencial bem trabalhado para trazer soluções para o mundo, isso ajuda muito. Isso faz com que esse jovem, essa jovem, percebam a importância dessa facilidade, dessa potencialidade que tem, e queiram trabalhar para poder agir sobre o mundo, agir sobre a vida, agir sobre a sociedade, né? Ele encontra um caminho para ele. O Alfa, ele é uma parte de mim, e eu sei que eu sou uma parte do Alfa. E o Alfa, ele não é uma instituição, ele não é uma escola, ele não é só uma ONG de impacto social. Ela é um aglomerado de pessoas. Um aglomerado de pessoas diferentes, de pessoas contraditórias, de pessoas calmas, nervosas, agitadas, quietas, mas um aglomerado de pessoas que acreditam na mudança do mundo e no amor. É isso. Então, gente, trabalhar alguém com altas habilidades, criando um espaço onde ele possa se sentir seguro, um espaço de segurança, onde ele possa desenvolver, interagir com pares, mas interagir com o mundo, não criar uma bolha, mas fazer com que ele perceba que juntos é possível de se desenvolver e desenvolver o outro, mas isso passa pelo afeto, não só pela cognição. No nosso projeto escola, nós temos vários projetos, mas o projeto escola que trabalha com essas crianças, né, eu sempre falo que a escola não é feita de paredes, é feita de pessoas. Então, é a união de pessoas, como nosso jovem querido diz, que estão com o mesmo propósito, que é se conhecer, se tornar autônomo, se desenvolver e inferir no mundo, inferir na sociedade e trazer solução para o mundo, trazer solução para a sociedade e para si mesmo, né? Então, vamos lá. Algumas dessas características também de quem tem altas habilidades é o idealismo, né? Tem um amigo que me dizia, quando era bem mais jovem, que o idealista é perigoso, né? É perigoso porque você não domina, ele não vai fazer pelo dinheiro, ele não vai fazer pelo poder, ele vai fazer porque ele acredita. Então,
é muito comum você encontrar pessoas com altas habilidades, com idealismo, senso de justiça muito apurado e que aparece muito cedo já nas crianças. Então, possíveis problemas é que, às vezes, buscam tentar reformas que não são realistas, não conseguem, são bandeiras. Eu falo para a garotada, você tem que escolher suas bandeiras, você não vai ter solução para tudo no mundo. Escolha uma bandeira e siga. Mas a vontade é que eles queiram resolver tudo, e aí isso gera frustração. E, num limite, muitas vezes leva a suicídio por intensa depressão em relação a esses assuntos sobre os quais você não tem domínio, né? Muito jovem, a criança, o portador de altas habilidades, o superdotação, ele se apercebe das incoerências do mundo, ele se dói pelas incoerências do mundo. Então, assim, é um trabalho muito forte para que ele aprenda a administrar e entenda que, a partir da capacidade, da potencialidade dele, ele vai conseguir articular conhecimentos, articular oportunidades para poder resolver a bandeira que ele pegar, ou para poder trabalhar e contribuir com a bandeira que ele escolher. E que ele não vai, e não é necessário que ele escolha todas as bandeiras. Aqui eu vou mostrar dois, né? Um jovenzinho e um rapaz que já está na universidade, que começou muito cedo com a gente, mas para que você veja como muito jovem já existe essa angústia, essa percepção de que algo tem que se fazer pelo mundo. E o que você quer mudar no mundo? A igualdade. Eu quero que no mundo não tenha preconceito, não tenha o que tem hoje, todas as maldades que eles fazem, racismo, tudo que for preconceito em geral, vamos chamar assim preconceito. Bom, o que precisa no mundo são duas coisas super importantes. O respeito e a igualdade. É o que tem que mudar no mundo. O que tem mesmo que mudar no mundo. Pois o mundo, ele não está... Vamos supor que a Terra não está feliz conosco. Ela não está feliz conosco. O que a gente está fazendo por ela não tá sendo bom. A gente não está fazendo o que tem que fazer para deixar a Terra feliz. É isso que eu estou falando, então. A gente tem que ter igualdade e respeito para melhorar o mundo. Então, mesmo muito jovem, essa percepção, ela está. Então, não adianta você dizer para uma criança que você é criança, não pensa nisso agora, deixa quieto. Ela não vai deixar quieto, ela só vai deixar de falar, mas vai estar lá, vai estar embutido. Então, melhor é você abrir espaço para essas crianças, esses jovens se colocarem, exporem, falarem, e aí ajudá-los a encontrar soluções, micro-soluções, que ele não se sinta impotente em relação à questão, que ele sinta que ele pode atuar sobre qualquer questão. Aqui tem um jovem já que está na universidade, já está quase se formando, também traz a sensação em relação a essas questões. Eu formei aqui em 2015, foi da primeira turma, e acabei não conseguindo ir, mas tive uma oportunidade incrível de acabar conseguindo bolsa integral no INSPER. Hoje eu estou fazendo engenharia de computação, é um curso incrível. Eu entrei fazendo engenharia mecânica, só que teve várias oportunidades lá dentro, estágios de férias, na própria Stone Paralympics, que eu fiz 3 summer jobs consecutivos lá e acabei decidindo fazer engenharia da computação. Agora eu me descobri, pretendo ser um cientista do dado e, sei lá, ajudar todo mundo da melhor maneira possível com informação e tecnologia, não sei. Bacana, cara, que legal. E o que o Alfa te ajudou a chegar onde você está hoje? Acho que uma coisa que o Alfa One fez que muitas pessoas não fizeram na minha infância foi acreditar em mim. Eles me deram a oportunidade de eu conseguir dar uma ferramental para mim poder chegar onde eu queria. Eu tive vários, eu vi a questão de vulnerabilidade, uma situação de vulnerabilidade. Morava longe do centro, aqui em Cidade dos Campos. Eu tive várias vezes professores, diretores de escolas que falavam para mim que eu não ia ser nada, que eu ia ser mais um traficante,
sei lá, saudade dos gostos da minha mãe, só que no liceu ela viu o potencial em mim. Ela viu que eu queria fazer Olimpíadas, que eu queria aprender, e por conta disso ela me deu uma bolsa de estudo. Era anteriormente a época do Grupo dos Sonhos, do Clube dos Sonhos, mas ela acreditou em mim, colocou para fazer Olimpíada de Física, Matemática, eu fui fazendo, fui gostando, fui aprendendo e vi que eu tinha a chance de mudar quem eu era, tá ligado? De mostrar para todo mundo que não acreditava em mim que eu podia ser muito mais. E pra gente, eu acho que a palavra é essa, mas pra gente provar o contrário que essas pessoas todas falaram, qual que é a sua maior conquista hoje? Onde eu estou agora, né? E com tudo que eu vejo aqui na minha cabeça agora, tudo que eu almejo, e se eu conseguir conquistar, vai ser muito mais do que tipo, provar o contrário. Eu quero fazer a diferença e ajudar pessoas que também não tinham perspectiva como eu. Quero trazer retorno à sociedade. Antigamente eu não tinha, sei lá, não sabia o que eu quero fazer da vida. Eu queria ser mais um jogador de futebol ou qualquer coisa. Hoje eu tenho ideia de que eu quero trabalhar, eu quero empreender uma coisa do gênero para conseguir fazer a diferença no mundo. Porque por conta de um projeto desse, por conta de uma pessoa acreditando em mim, eu estou aqui hoje. Qual é o seu sonho? Meu sonho é pensando pequenininho assim, tipo, passo por passo. Primeiro eu quero me formar, quero ser uma pessoa bem-sucedida, quero dar uma condição melhor para minha família, ajudar meus pais, ajudar meus irmãos, tirar, tipo, dar uma casa nova. E daí, sabe, criar projetos para incentivar a criança a estudar, sabe, fazer a diferença com a educação. Porque minha vida mudou por conta disso, eu quero mudar a vida de mais pessoas. Você quer fazer a mesma coisa que a Rua fez para você com outras crianças? Isso. Mas eu acho que o primeiro passo que eu tenho que fazer é sentar a bunda na cadeira, estudar, me capacitar, ser um bom profissional, ser uma pessoa de sucesso, porque eu vou ser exemplo. A primeira coisa que eu vou ser exemplo para todo mundo que vem de onde eu venho. É uma coisa que eu vejo, tipo, aqui no Alto mesmo, tem poucas pessoas negras, no município onde eu estudo tem poucas pessoas negras, e eu acho que é algo que importa, tipo, pessoas negras de sucesso se mostrando como exemplo para outras pessoas negras. Eu entrei no INSPER e eu falei assim, nossa, faculdade, eu vou entrar no coletivo negro. Aí eu cheguei lá, não tinha um coletivo negro. Aí eu falei, como assim não tem coletivo negro na faculdade? Aí eu descobri que, tipo, de 2.000 alunos, tinha menos de 20 negros na faculdade inteira. Aí a gente começou a se mobilizar, a gente começou a conversar, e agora, tipo, somos os diretores do coletivo negro da faculdade, são os pequenos passos que a gente está fazendo, que a gente está dando para conseguir trazer mais pessoas, fazer mais projetos, para trazer pessoas negras para o vestibular do INSPER, com bolsa e tudo mais, para dar oportunidade. E serem exemplos, principalmente serem exemplos para mostrar que é possível. Então, vocês veem o jovem que se formou, ele aprende a lidar com sua potencialidade e aprende a escolher suas bandeiras e administrar e a lutar. Mas você vê, vocês podem observar em comum com os que já passaram pela Alfa, essa vontade de usar a sua energia para construir, e construir com empatia pelo outro, né? E isso é algo que traz muita energia e muito propósito ao jovem com altas habilidades. Aqui, outra característica é o desenvolvimento prematuro de um locus de controle e satisfação internos, né? Ele tem dificuldade em se conformar, rejeita a validação externa e escolhe viver de acordo com os valores pessoais, que pode ser percebido como desafio à autoridade ou à tradição. Então, muitos ambientes acabam se tornando hostis para esse jovem ou criança de altas habilidades, porque ele gera confrontos por respeitar a sua própria maneira de sentir, né? A sua autonomia no pensamento. E isso dá a impressão para muitos adultos de que existe um confronto, um enfrentamento. Então, na verdade, ele está se colocando no que ele sente, né? Eu me lembro de uma vez um jovem estudante nosso da Alfa debateu assim longamente, né? Ficamos aí no debate argumentando sobre determinada questão e finalmente eu o convenci. Mas eu convenci a partir de argumentos, de análises, mas assim bem intensamente. No dia seguinte ele chegou e disse: Nuri,
eu queria te pedir desculpas. Eu falei, por quê? Porque eu te desrespeitei ontem. E eu respondi, você não me desrespeitou, você me questionou. E é exatamente isso que eu espero de você. Que você tenha senso crítico, analítico, e que não atenda só porque é alguém que... você tem que acreditar naquilo, você tem que avaliar e entender que aquilo significa. Mas isso, muitas vezes, é interpretado como enfrentamento, né? Então, vamos lá. Aqui mostra um pouquinho a colocação dessa autonomia, dessa forma de pensar e de interagir com o sistema e ajuda essa criança a esclarecer as prioridades pessoais entre valores muitas vezes conflitantes, confrontar e interagir o sistema de valores do outro. Ou seja, eu penso assim, eu sinto assim, mas eu vou aprender a entender que o outro pensa diferente e que ele vai me respeitar e eu vou respeitá-lo na sua percepção. Minha mãe falou assim para mim quando eu entrei aqui. Filha, tem uma frase de Voltaire que eu acho que combina muito com o Alto, combina muito com você, que é: eu posso até não concordar com aquilo que você diz, mas eu vou defender até o fim o seu direito de dizê-lo. Eu posso não concordar com o que a pessoa está falando, mas eu respeito ela como pessoa para ela falar. E assim como eu vou aprender com aquilo que ela está falando, se ela estiver disposta a ouvir o que eu tenho para falar, ela também vai aprender comigo. E eu acho que foi assim que eu formei as minhas relações aqui, né? Na base do respeito, na base do carinho, de muita admiração, porque eu admiro muito as pessoas que fazem Olimpíada de Exatas, porque eu não sou da área de exatas, sou muito mais para humanas, mas eu admiro muito, acho que é um esforço muito grande e eu entendo que não é aquilo que eu gosto, mas, poxa, eles dão tanto de si, né, que não é menos válido do que aquilo que eu gosto. Então, foi isso, foi admirar as diferenças e... Então, essa orientação de se conheça, seja autônomo naquilo que você sente, mas entenda que o outro também é, e que ele também tem que ser respeitado na sua forma de pensar, de sentir, de interagir. Isso viabiliza que diferentes perfis de altas habilidades para diferentes áreas possam coexistir, compartilhar, interagir e construir juntos, né? Que é algo que a gente busca muito, tanto dentro do projeto escola, quanto nos demais projetos, inclusive nas nossas Olimpíadas, onde a gente sempre cria estruturas de times que aproximam pessoas de humanas, pessoas de exatas, ou seja, perfis diferentes para que trabalhem juntos em prol da construção de alguma solução, de algum resultado. Outra característica é a profundidade e intensidade emocional em comuns. Eu me lembro que quando eu era bem criança, eu escrevia, prometo que eu não vou ficar lendo tudo que eu escrevi quando era criança, mas eu escrevi assim, que eu sentia que a minha emoção era como, sabe, era uma carruagem com cavalos disparando furiosamente e sem controle. A verdade é que tem que se ajudar quem tem altas habilidades a administrar a sua emocionalidade, né? Porque ele tem uma vulnerabilidade em comum, né? Porque ele tem problemas para focalizar metas realistas e então essa emocionalidade, essa intensidade, ela acaba se manifestando de diferentes maneiras, né? Ou às vezes faz com que ele se feche, se trave, se isole, aquilo explode dentro dele, ou então alguma reação adversa de se colocar, e isso precisa de ajuda e orientação, e encontrar um propósito e direção no sistema de valores. A gente trabalha muito valores, porque os valores fazem sentido, são uma forma de você ter um chão, né? Num mundo bastante incoerente, os valores te dão aquela fortaleza para você seguir com base nessa estrutura, né? E aquilo se transforma em comprometimento e ação de vida diária. Então, trabalhar valores, ele te dá o porto seguro para você se desenvolver e atuar,
E aqui eu vou mostrar um pouquinho nessa questão de encontrar propósito e direção no sistema de valores pessoais e transformar em comprometimento em ação na vida diária. Vou começar aqui por esse jovem. Eu, como jovem autista e periférico, não consegui enxergar o meu verdadeiro potencial, pois faltava algo realmente desafiador e completo, que tivesse uma alma. Quando entrei no Alfa, pude ver quais eram as minhas limitações e pude, então, me superar dia após dia. Como quero seguir na área acadêmica, sempre dei o meu melhor, buscando sempre me superar. E assim conquistei 16 medalhas e 52 certificados, mas também me foi aberto um olhar mais humano para a sociedade. E, a partir de então, também passei a me esforçar muito para que meu potencial melhorasse a comunidade. Assim, fui organizador de vários eventos, me dediquei ao trabalho voluntário e criei um projeto relacionado ao meio ambiente. Também sou um dos coordenadores de um projeto que existe desde 2018, que tem como objetivo dar aulas de física para jovens de escola pública. E agora estou na comissão da OIMC, a Olimpíada Internacional de Matemática e Conhecimento, que deriva de uma parceria entre a comissão da WMTC, uma Olimpíada Internacional sediada na China, e o Instituto Alfa-Log. Também participei do escotismo, e graças ao meu esforço com relação ao próximo, fui condecorado pelo movimento escoteiro com 6 insígnias especiais, incluindo o escoteiro da pátria, a insígnia mais importante do movimento no Brasil. Todas essas conquistas somente foram possíveis graças ao seu apoio. Obrigado por todas as oportunidades, pois sem vocês eu seria apenas um jovem sem perspectiva, mas agora eu sou um alfa. Ser parte de algum processo coerente que faz sentido, engajar num propósito, ajuda a criar o próprio propósito, ajuda a criar a própria autoconfiança, autonomia e estrutura. O Alfa trabalha muito essa questão. É assim, se conheça, se descubra e se trabalhe para que juntos a gente possa gerar uma construção. E quando eles vão para o mundo, eles estão mais fortalecidos para dar conta dessa construção e de dar conta do mundo como ele se apresenta, e o mundo se apresenta uma zona. O mundo ele não tem uma coerência clara, é caótico. A gente vai abordar isso depois dentro do sistema da teoria da complexidade. E para esses perfis, lidar com essa questão é bastante difícil. Já é difícil para todo mundo. Com o nível de intensidade, de entendimento e a profundidade emotiva, se torna mais difícil. Por isso, direcionar essa energia, embasado em valores, embasado em propósito, engajamento, pertencimento, isso faz com que eles possam se desenvolver de uma forma mais efetiva. Vamos ver aqui um jovenzinho nosso, que também, ambos agora já estão na universidade, mas esse se formou antes, né? Vamos lá. O que o Paulo está falando é totalmente diferente, porque aqui a gente está acostumado com uma comunidade com o mesmo pensamento, sabe, com a mesma ideologia. Aí a gente vai para um mundo onde nem todos são alfa. Aí você começa a perceber, o mundo realmente é um caos. O alfa realmente é um lugar de pessoas diferentes, de pontos fora da curva. E isso é maneiro, ao mesmo tempo é muito maneiro, porque você percebe que você faz a diferença, você percebe que você consegue mover as pessoas com o modo que você age. Eu sei que o que eu aprendi aqui dentro, os valores que eu aprendi, a ideologia que hoje eu carrego, as pessoas percebem, as pessoas valorizam, as pessoas olham para mim e falam, caraca, ele não é só mais um, ele tem algo diferente, tem algo especial. E é muito maneiro isso, saber que você vem de um lugar que é de qualidade, sabe? Você tem uma casa boa. Acho que é essencial, assim, ter um bom, primeiro lugar. Então, vocês veem que essa impressão, essa percepção permeia os nossos jovens, né? Mesmo nos nossos projetos na escola pública, essa percepção do teu valor, a percepção da tua capacidade de construir, da tua energia, e que você é relevante, e que essa energia, essa percepção é relevante. E, a partir disso, trabalhar para que, num pertencimento, num grupo, num respeito, permeado em valores, permeado
nessa energia de pertencimento e propósito, surja um jovem estruturado, preparado para dar conta do inevitável e do inesperado da vida. Vamos lá. Outra característica são as altas expectativas de si e dos outros, geralmente conduzindo a altos níveis de frustração consigo mesmo e com os outros, com o ambiente. É o perfeccionismo. Gente, eu me controlo muito, porque é usual, cada autohabilidade tem um perfil, né? Mas é usual eu chegar e dizer assim, nossa, olha isso. Coisas que, para mim, são óbvias, mas para as pessoas não são. E então, eu imagino que deve ser um tédio, assim, quando a pessoa sabe que eu vou chegar e vou identificar um monte de coisas que, eventualmente, não passaram percebidas por elas. Então, eu fui me trabalhando para enxergar, mas fazer isso de um modo que não atormentasse as pessoas, né? Que elas pudessem aprender com isso, né? E não se machucar com isso, né? Não vou dizer que 100% eu consigo, mas é muito comum o perfeccionismo e a impaciência com a não percepção do outro. E esse desencorajamento e frustração derivados de altos níveis de criticismo, né? Tem problemas de manter bom relacionamento interpessoal, quando os outros falham em manter os altos padrões impostos pelo indivíduo superdotado. Ele se impõe um alto padrão de acerto e às vezes ele tem que aprender a lidar que o outro não é ele, né? E assim, ele tem que respeitar o aprendizado do outro, assim como ele tem que se permitir também errar e aprender, né? Então, às vezes, algumas dessas crianças têm uma imobilização da ação devido aos altos níveis de frustração resultantes de situações porque não atingiram a excelência. Então, é uma dificuldade, a gente tem que trabalhar muitas vezes essa criança porque ela se cobra a excelência, né? Então, é importante, assim, é um trabalho constante, fazendo entender que excelência é a capacidade de aprender, excelente é a capacidade de aprender, não o resultado, é a capacidade de se renovar e de aprender com os erros e com as lições que ele permite, isso é excelência. Mas é um processo contínuo que exige bastante atenção sobre essas crianças. E aqui mostra um pouquinho que uma das orientações é aprender a estabelecer metas realísticas e aceitar obstáculos como parte do processo de aprendizagem. Ouvir os outros expressarem seu crescimento advindo da aceitação de si próprios. E aqui, então, ele se reconhece na sua capacidade. Vamos ver um jovem também que é alumni, já se formou, e como é que ele se percebe. Quando eu era estudante de escola pública, não conseguia enxergar meu potencial e nem sabia como desenvolver ele. Quando entrei no Alfa, descobri quais eram meus limites e aprendi a superar eles diariamente. Além de organizar muitos eventos, criar o hábito da leitura, participar de diversas atividades extracurriculares, fazer um TCC sobre os impactos da floresta amazônica durante a ditadura militar e ser designado como piloto do time da robótica da escola, indo disputar uma competição nos Estados Unidos, pude me engajar no projeto social da minha vida, que tinha como objetivo dar suporte escolar aos estudantes da minha antiga escola pública, assim como vocês fizeram comigo. Enfim, diversos estudantes conquistamos graças a vocês. Obrigado por acreditar em nossos potenciais, nossos sonhos e no poder da educação na vida de um jovem. É necessário fazer com que esse jovem tenha essa percepção de se permitir o erro, de se permitir ousar, porque senão ele para de ousar. E ao parar de ousar, ele limita a criatividade. E exercer inovação e criatividade é necessariamente lidar com o erro. Então, essas lições a gente tenta trabalhar para que quando ele vá para o mundo, quando ele vá para a universidade,
ele esteja mais preparado. Veja, ele não está pronto, ninguém está pronto, né? A vida é orgânica, né? Ela vai se constituindo, vai se desenvolvendo, mas ele tem um ferramental básico para lidar com um novo momento. Muitos deles têm um processo de liderança, às vezes uma liderança desvairada, né? Eu tenho uma aluna que eu digo que é uma força da natureza. Então, é uma liderança que, quando não bem trabalhada ou canalizada, é enlouquecida. Então, é aquele triturador do outro, né? E essa liderança, às vezes, é a falta de oportunidade de usar essa habilidade construtivamente, pode resultar no desaparecimento desse traço. Às vezes, a pessoa se isola e deixa de ter essa liderança, ou, às vezes, ela se torna negativamente, né? Ela trabalha a liderança de uma forma mais despótica, negativa, tá? E precisa aprender a canalizar essa potencialidade, né? Então, é o entendimento dos vários passos da liderança, que é trabalhar a prática positiva, a liderança positiva, que o líder é aquele que ajuda o outro a crescer, é aquele que se responsabiliza pela ação do grupo, pela ação de crescimento do grupo. Ele é quem mais serve ao grupo, na verdade. Então, a gente vai trabalhando para que essa liderança ela seja exercida de uma forma construtiva, né? Então, é importante, gente, entender que a singularidade do talento torna o talentoso particularmente vulnerável e precisa de ajustes na família e na educação para que possa se desenvolver de forma otimizada. Vamos ver o nosso jovenzinho aqui, o que ele esperava quando veio para a Alfa. Como é que você acha que o Alfa Lumen pode te ajudar? Bom, de várias opções que eu tenho, eu falo ajudando no incentivo no estudo, pois nas minhas outras escolas, era uma escola que, por exemplo, era uma escola que tinha um bom método de ensino, pelo menos, mas não tinha um grande incentivo de estudo. As crianças, por exemplo, 50% da minha sala, vamos dizer assim, gostava de estudar e aprender mais, que teriam uma grande chance na vida, e 50%, infelizmente, não, pois as minhas professoras, todas que eu tive, a maioria nunca incentivou os alunos a cada vez estudar, lutar pelos seus sonhos, que é o que a gente tem que fazer para se tornar alguém na vida. Aqui na Alfa Lumen, é isso que eles vão fazer. Eles não vão nos dar incentivo para o estudo. Então, crianças com altas habilidades são espíritos inquietos. Eles precisam de espaço, eles precisam de desafios na medida certa, né? Não é desafio de avassalador, mas é aquele desafio que serve como degrau de crescimento, né? Uma escada que sobe cada vez mais e que permite o crescimento dele. Aqui existe uma forte necessidade de consistência entre valores abstratos e ações pessoais. Quando isso não é feito, vem a frustração com os outros, levando à inibição e a sua autorrealização e das relações pessoais. Então, é importante encontrar uma profissão que ofereça oportunidades para a realização do sistema de valores desse estudante, como caminho para os seus talentos e habilidades. Gente, nunca houve um contrato que me obrigasse a fazer aquilo que eu não acredito. Eu sempre falei, não adianta traçar, se eu não acreditar, se aquilo não estiver de acordo com os meus valores, eu não quero saber. Então, isso é muito comum em altas habilidades. Você tem um sistema de valores, você tem um sistema de percepção e o ambiente onde você trabalha tem que ter sinergia com isso, senão é destruidor, né? Um pouco da Alfa é trazer pessoas que têm essa percepção de valores muito aprofundados, de propósito, e unir essas pessoas. Na verdade, o Alfa é um espaço de união de pessoas que têm sinergia entre o que sentem, o que desejam, o que acreditam. Bom, outra característica é a solução de problemas sociais e ambientais. Geralmente, essa garotada
ela tem uma conexão muito forte e um anseio muito forte para resolução de problemas nessas áreas, né? E é uma perda para a sociedade se não permitir que esses traços sejam desenvolvidos com orientação e oportunidades para isso. Então, o ambiente, a escola principalmente, ela tem que abrir espaço para que a criança exerça essa vontade de trazer soluções para essas áreas, né? Que permita e que viabilize que elas possam se colocar em relação a essas questões. E aqui mostra um pouco como jovens, aqui é um filme que foi feito para uma viagem internacional, e como eles pensam, como eles se colocam, como eles se posicionam para conseguir chegar a uma solução. Eu acredito que todo mundo aqui dentro é multiplicador porque acredita que o mundo pode se transformar em um lugar muito melhor e que o futuro são os jovens. Então, se você não investir neles, não vai ter futuro, sabe? Não é você que faz o robô, sabe? O robô te ajuda a você crescer como pessoa, sabe? Não é simplesmente uma máquina. From São José dos Campos, Brasil! A Forte é uma organização norte-americana que, acima de tudo, busca a disseminação e o reconhecimento da ciência e tecnologia. E todo mundo que passa pela Forte é inspirado a fazer mais, talvez, quem sabe, mudar o mundo. Eu não estaria numa faculdade hoje se não fosse a robótica. Nós tivemos ação sempre com crianças em escolas. Então, você traz também, às vezes, o aluno de uma realidade que ele está na família, no bairro dele, e mostra para ele, olha o que pode ser. Com um pouquinho de esforço, um pouco de apoio, você pode ter uma vida totalmente diferente. E a Forte está me ensinando muito qual é o poder da minha dedicação. A gente está dando o nosso melhor aqui, a gente está diminuindo aqui. Então, se depender da gente, o robô vai ser o melhor. É mais que robô. É mais que uma viagem. Não é uma competição, é uma oportunidade de mudança. Então, a gente precisa muito, muito, muito do apoio de todos vocês, porque tudo isso que a gente está fazendo é muito mais do que só uma viagem. É porque, assim, quando você doa para um aluno viajar para os Estados Unidos e participar da competição, você não está ajudando só eles. Nós aqui, nós promovemos eventos e vamos em lugares, a gente impacta a sociedade, sabe? Então, quando você está doando para a gente, você não está doando só para a gente, você está ajudando no crescimento da comunidade em geral. É um investimento social. Se você acredita no potencial das pessoas, você vai investir. Então, a gente lutar essa atitude com a sua doação para a gente transformar o Brasil. Então, gente, essa garotada aprende a lidar com a vida real, com o mundo e a conquistar oportunidades, né? O envolvimento com a meta-necessidade da sociedade, como a justiça, beleza e verdade, é algo que absorve muito esse perfil. E o envolvimento, se você não tiver a canalização adequada, pode haver envolvimento com grupos obscuros, com crenças limitadas e perfeccionistas, né? Uma forma de chegar a uma solução simples, né? Simplista. Então, é importante a exploração de níveis mais altos do pensamento humano e aplicação desse conhecimento a problemas atuais. Então, não vamos varrer para baixo do tapete, vamos falar sobre as questões, vamos trabalhar as questões da melhor forma, da forma mais abrangente possível, porque aquilo vai estar fermentando dentro da perspectiva desse jovem. E aqui, então, mostro alguns dos jovens com altas habilidades social, com a capacidade de liderança, sensibilidade, atitude, cooperativa, aqui em diferentes ações, acadêmico, né, que demonstra grande capacidade de produção, concentração, memória, interesse, encontrar soluções diferentes, inovadoras, pensar fora da caixa, alguém que se exprime bem, é fluente, é original, é flexível, intelectual, que tem uma produção, uma fluência de pensamento, uma flexibilidade, julgamento crítico, especialmente talentoso nas artes plásticas, musicais,
literárias, ou na psicomotrici-sinestésico, que é aquele que se destaca pela habilidade psicomotoras. E, gente, quando esse jovem, essa criança de altas habilidades, ela pensa, onde eu me encaixo? Ele precisa de uma estrutura educacional que dê conta desse perfil, que o ajude a descobrir qual é o espaço, qual é o lugar e qual é o propósito e como ele vai lidar com essa alta habilidade, né? E aí que o nosso projeto escola, ele atua nessa área, né? Identifica esses jovens e crianças por meio de processo seletivo e ajuda a desenvolver os seus projetos de vida. As pessoas não são iguais, gente, mas elas precisam de oportunidades iguais, e a escola tem que viabilizar isso. A escola não pode se omitir de dizer, não, a formação tem que ser em casa. Não, você tem que dar conta das demandas, da individualidade, da singularidade dos estudantes e viabilizar que eles tenham oportunidade para desenvolver e terem seus talentos alavancados. Esse jovem, galera, precisa realmente de sentido. As coisas têm que fazer sentido. Não adianta vocês... Eu vou dizer assim, no projeto escola, como nos demais projetos que a gente desenvolve, essas pessoas de altas habilidades têm, como falei, uma curva de aprendizagem cognitiva muito ágil, e o que dá menos trabalho, na verdade, é a parte cognitiva. O que exige... apesar de ter demandas de inovação, metodologias que se adequem, mas eu quero ressaltar que uma das partes mais importantes é essa afetividade, esse equilíbrio, é o desenvolvimento humano, socioemocional, relacional dessa garotada, porque a partir disso o resto flui com facilidade. Elas precisam sentir sentido nas suas vidas e nas suas trajetórias. Meu nome é Guilherme, eu tenho 13 anos, e no 8º ano, esse foi meu primeiro ano no Alfa. Aqui eu pude aprender muito mais do que só conceitos acadêmicos. Eu pude aprender sobre os valores que ele nos traz. Eu pude ver que o Alfa, ele não só dá a chance de nós sermos diferentes, mas também de fazermos a diferença no mundo, de tentar torná-lo um lugar melhor. Ele nos dá essa oportunidade de não só desenvolvermos a nós mesmos, mas também ajudar outras pessoas a chegar como nós. Então, eu acredito que esses são os principais motivos de eu querer continuar aqui no Alfa. Então, isso a gente percebe nos vários jovens, nos vários estudantes, essa vontade de encontrar um sentido para a sua trajetória, para o seu desenvolvimento. Meu nome é Eduardo, eu tenho 13 anos, estou no 8º ano. Para mim é importante estar aqui porque eu quero fazer a diferença no mundo, assim como o Alfa faz. E é muito gratificante para mim sentir que eu não estou sendo só mais um entre vários. O meu sonho é deixar um legado e ser lembrado. Eu estou criando um legado no Alfa, principalmente na área da robótica. E o que me inspira a continuar fazendo isso é o próprio Alfa. São as pessoas que convivem comigo, porque elas confiam em mim e cada dia mais eu me sinto mais uma pessoa melhor, sabe? E eu quero continuar isso, eu quero continuar o meu sonho, eu quero continuar o meu legado, eu quero continuar o Alfa. Então, gente, o Alfa não é um lugar, mas é uma cultura, é uma forma de ser. É uma cultura que dá embasamento, estrutura, estofo para que essa garotada possa se desenvolver, cada um no seu talento, cada um na sua área, cada um na sua trajetória, cada um com a sua bandeira. E aqui a gente tem essa parte social que a garotada faz desde o início, ajudando e compartilhando esse talento já cedo. Aqui é uma frase que eu acho importante a gente refletir.
Eis aí, talvez, uma das facetas cruéis do subdesenvolvimento. Não cuidar da proteção e do desenvolvimento de crianças e jovens talentosos, sobretudo aqueles oriundos de famílias sem recursos. E esse é um dos escopos da Alfa, é buscar identificar esses jovens e essas crianças e viabilizar que elas possam ter uma oportunidade para se desenvolver cognitivamente e emocionalmente. E aqui mostra algumas das ações do Projeto Escola junto a escolas públicas, dessa garotada talentosa compartilhando seus conhecimentos, levando para a sociedade mais oportunidades, mesmo ainda estando na escola, e com diferentes habilidades, nas suas múltiplas capacidades e inteligências. E aqui, gente, os alunos superdotados diferem dos outros por seus interesses, estilos de aprendizagem, níveis de motivação e autoconhecimento, características de personalidade, principalmente pelas suas necessidades educacionais. E aqui quero mostrar, já finalizando, você vê diferentes estudantes com diferentes demandas, agora aqui na nova sede do Projeto Escola, né? Vamos lá. Eu vou tentar ser breve, porque eu teria muita coisa para agradecer, porque se não fosse eles, eu não teria tido toda essa experiência que eu tive com a online, preparação, toda essa oportunidade de ter essas matérias novas, esse novo método de ensino, de uma forma muito, muito melhor. Eu vivia num mundo muito fechado lá em Feira de Santana, Bahia. Eu tinha pouco acesso ao mundo que o Alfa me proporcionou. Foi muito bom chegar aqui e ver como o universo é grande, sabe? Expandiu, assim, as barreiras, as fronteiras, não existe mais, tipo, obstáculos. Eu batalhei por muitos anos para estar aqui. Agora, eu estou em um local onde eu me sinto acolhida, onde eu sinto que eu realmente posso ser quem eu sou. É um sentimento bastante de liberdade. Porque quando você vem de uma realidade de escola pública, onde as pessoas elas não se importam tanto assim com quem você é, mas com o que você faz, e você vê que esses papéis se invertem, porque o que você faz depende de quem você é muito diferente. O conteúdo também é muito mais pesado, mas isso não é ruim, porque no futuro vai dar muito mais resultado. O meu futuro, ele se tornou um leque de oportunidades, coisa que antigamente era só uma luz no fim do túnel, e finalmente agora eu consigo ver que tem um leque de oportunidades para mim. O nome já diz, né? Alfa é talento. Então, tem sempre isso, essa tentativa de guiar você para o seu caminho, para onde você realmente vai ser o melhor de si, sua melhor versão. Eu tenho o sonho de passar na faculdade, me formar, trabalhar com o que eu amo. Eu pretendo ser veterinária, é algo que eu gosto muito. Eu quero ajudar pessoas como eu ajudo no Mundial. Eu estou planejando o limite da matemática e engenharia, tipo MIT, ITA. Eu quero ser músico, né? Eu quero viver da música. Quero muito cursar medicina e ser psiquiatra. A minha opção de faculdade é o direito. Se eu fosse de escola pública, a chance de eu conseguir evoluir nessa área que eu tanto espero seria quase nula. Eu sou muito grata a pessoas dispostas a ajudar crianças, ajudar adolescentes. Eu gostaria de agradecer muito, que eles mudaram muito minha vida. Muito obrigado por essa oportunidade de construir o ser humano que eu sonhava em ser um dia e que eu ainda sonho de poder melhorar. Então, eu acho que simplesmente eu tenho a agradecer e dizer que realmente valeu a pena estar aqui por vocês. E é estranho pensar que alguém que não é sua família de sangue pode fazer tanto por você. E eu acho que se eu não estivesse no Alfa, eu não ia ser nem metade da pessoa que eu sou hoje. Eu acho que eu tenho que muito agradecer ao Alfa pela pessoa que eu sou hoje, pelo quanto eles estão me ajudando a melhorar cada dia mais, as oportunidades que o Alfa me abriu. Tipo, eu nunca tinha nem pensado em medicina, mas estando no Alfa, com as influências que o Alfa me trouxe, eu penso que isso é um caminho possível e eu sei que se eu me esforçar, eu sempre vou ter o apoio de vocês para conseguir fazer isso. Então, eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que eu agradeço do fundo do meu coração por todas as oportunidades que eu tive aqui. Quando eu falo que eu não imagino a minha vida sem o Alfa, se eu não fosse o Clube dos Sonhos, eu tô falando desse sentimento, sabe? De uma gratidão sem tamanho. Porque abriu mais do que porta, abriu meus olhos, me deu a chance de mostrar minha voz e de sentir que eu posso fazer isso um dia pelas pessoas também, sabe?
Parabéns. Eu vou tentar ser breve, porque eu teria uma... A escola tem que ter liberdade, porque liberdade é o que te dá autonomia para você poder ir em frente no que você quer. Você se destacar onde você gosta e, mesmo assim, a liberdade dá a responsabilidade para você. Então, você tem que saber lidar com a responsabilidade enquanto você aproveita a sua liberdade. Então, para mim, o essencial na escola é a liberdade. Então, gente, aqui mostra um pouquinho de alguns estudantes quando entraram e depois de um tempo, e num summer em Stanford, ou a Thalita, quando entrou, e depois num summer na Universidade de Ohio. Há uma transformação, e que não é só pelo acesso à cognição, não é só pelo acesso a conteúdos, não é só pelo acesso a metodologias de aprendizagem, não é só acesso porque são tecnologias ágeis e todos os rótulos que a gente quiser dar. É porque se trabalham as pessoas, se trabalha a essência, se trabalha a emocionalidade, o afeto, se trabalha o indivíduo como um todo, né? Na sua percepção de mundo, na sua percepção de si mesmo. Então, eu quis trazer hoje muito mais essa parte da voz do superdotado, como ele sente, como ele se coloca, não de fora para dentro, observando o superdotado, mas ele de dentro para fora. Nós temos um projeto com jovens e adultos também, identificamos jovens e adultos com altas habilidades e viabilizamos de vulnerabilidade e viabilizamos uma oportunidade de desenvolvimento na área de TI, né? Então, aqui fala um pouquinho de um jovem que hoje já está passando para o próximo ciclo e está indo para a carreira de TI. Então, ouvi-lo um pouquinho. Eu tenho 22 anos, eu sou morador aqui do Conjunto de Favelas do Complexo Alemão. Eu conheci o Alfa EDTEC através de uma publicação do LinkedIn e eu logo me inscrevi porque eu me identifiquei. Eu espero que eu consiga fazer parte do projeto, porque quero ser uma referência para pessoas onde eu moro, porque onde eu moro muitas pessoas também largam o estudo por conta do trabalho. Ter uma bolsa para estudar é um fator muito determinante. Então, a gente abre oportunidades para diferentes pessoas. Tá? Aqui são alguns dos jovens que fazem parte desse projeto Alfa EdTech, de todo o Brasil, e que estão já indo para as empresas, né? E pessoas, assim, muitas vezes invisíveis, mas com um potencial incrível para ser solução para si e para o país. Então, eu queria fechar aqui. É preciso ter coragem para ser diferente e ter competência para fazer a diferença. Muito obrigada, gente.